Fala, galera. E para dar continuação aí aos estudos aqui da Ruy Lopes, né? A gente parou nessa posição na aula passada, onde o último lance do preto aqui, ele volta o cavalo para C6, e a gente chega a comentar que será jogado aqui D5 para lutar contra esse cavalo. O lance cavalo C6 aqui, ele é bastante lógico, ele segue aí uma ideia de atividade do cavalo, aí, tanto para abertura quanto no meio jogo. O cavalo, ele não fica no canto, né? A gente não desenvolve os nossos cavalos para o canto, porque quando ele vai para o centro, ele tem mais atividade do que quando ele está no canto. A gente tem até um ditadinho aí que chama, ele é cavalo no canto só traz desencanto, né? Porque ele perde bastante da atividade dele quando ele está no canto. Então, e o cavalo aqui, lembrando que ele veio para ganhar aquele tempo em cima do bispo, né? Para poder jogar aqui o C5. Né? Então não é um tempo perdido, porque ele obriga o branco a voltar o bispo para C2. E o branco também, ele basicamente gasta um tempo para voltar o bispo, né? Então aqui a gente simplesmente volta o cavalo. E a primeira variante que a gente vai ver, tem algumas variantes que a gente vai ver aqui, que é a troca do peão por D4, bispo D7, torre D8, serão variantes que a gente vai ver. E a gente vai começar por essa. E tem uma partida bastante famosa aqui do Karpov, que é a nossa partida modelo que a gente vai ver nessa aula. E a gente vai seguir essa partida modelo dele, que é bastante famosa e bastante bonita, com bastante temas aí da Ruy Lopes, né? Então a gente vai jogar aqui D5, ataca o cavalo, obriga o nosso adversário a fazer alguma coisa com esse cavalo. E não é muito lógico para onde que a gente vai jogar esse cavalo, porque voltar o cavalo para A5, a gente foi e voltou, né? Não sabe muito bem o que está fazendo com esse cavalo. Cavalo D8, a gente volta ele para a casa inicial e visa jogar aqui cavalo D7, jogar o cavalo C5, a gente já vai ver como que se luta contra essa ideia. Da mesma forma que o lance jogado foi cavalo D8, né? Que é o lance principal, cavalo D8. Né? Então não é muito lógico para onde que a gente vai levar esse cavalo aqui, né? Então, seguindo a partida aqui, cavalo D8. A partida é do Karpov e o Zicker. Eu não consegui colocar o nome do Karpov aqui e o nome do Zicker. Eu tenho que ver e aprender como que eu faço isso. Mas está aqui o Karpov de brancas, o Zicker de pretas. E o Zicker, ele joga aqui cavalo D8. Na última aula, eu comentei com vocês que aqui o plano, ele é bem simples. De preto é jogar cavalo B7 e cavalo C5. Agora que a gente vai ter que prestar bastante atenção sobre o que fazer contra isso, né? O lance bastante importante que a gente vai jogar aqui é B4, né? Porque B4 ele visa controlar a casa de C5 e lutar contra esse cavalo, exatamente contra esse plano. Então a gente vai ver a total maestria que o Karpov utiliza desse plano, simplesmente para esmagar o Zicker aqui. E a gente vai entender que aqui na Ruy Lopes esse cavalo ele não vai jogar, né? A gente tem outra partida famosa do Karpov de brancas mesmo, contra o Spassky. O Spassky foi aquele que jogou contra o Fischer no Campeonato Mundial. E que o plano típico aqui é levar esse cavalo para F7, né? Então se você não estuda a abertura, dificilmente você vai saber que esse cavalo tem que ir para F7. Então, o que acontece? Primeira coisa que o Karpov faz aqui é jogar A4. Ele quer abrir essa coluna. A gente já está explorando um tema tático aqui. E caso o nosso adversário ele faça qualquer lance como o bispo D7, o peão aqui está cravado, né? A gente vai capturar o peão e o peão está cravado. Então a gente estaria ganhando o peão aí. Ele pode até tomar de bispo aqui, mas o peão aqui ele fica isolado, e peão isolado é debilidade. Então o Zicker aqui ele joga torre B8. É para simplesmente retomar o peão aqui. E de novo, tomar aqui de torre. A gente simplesmente isola o peão do branco, do preto aqui. Né? E peão isolado, de novo, ele é debilidade. Então, tomou de peão. Para manter a estrutura ideal de peões aqui. E B4. E de novo, o B4, ele simplesmente luta contra a ideia de ativação desse cavalo aqui, né? O cavalo, ele vai perder toda a sua atividade, né? Graças a esse lance B4. Agora que aqui a gente já tem uma coluna aberta pra gente, né?
E agora, aqui a gente vai estar entrando nos temas de meio jogo. O primeiro plano que a gente está entendendo aqui é simplesmente lutar contra esse cavalo. Então, o Zikr, ele jogou aqui cavalo B7. Ele fica meio sem saber o que fazer com o cavalo aqui, porque o cavalo ele já não vem mais para C5. Então, o Karpov ele vai simplesmente concretizar aquele segundo plano que a gente já havia falado, né? O primeiro plano ele é jogar com D4, jogar com D4 aqui. A gente joga C3, o H3, tudo para preparar esse D4, com a atividade tanto do cavalo aqui quanto com a do peão de C3. Segundo plano, ele é cavalo D2, cavalo F1 e cavalo G3 na hora certa. E essa hora ela chegou. Cavalo F1 libera para o bispo. A casa ideal geralmente do bispo aqui é em E3, onde ele atua nas duas alas. Então o cavalo ele já dá essa atividade para o bispo sair. Ao mesmo tempo ele vai ativar o cavalo lá por G3. Bispo D7, de novo, bispo D7 ele é um lance bastante lógico, né? Para quem viu a outra aula, deve estar na cabeça aí já por que o bispo D7 ele foi jogado. Ele é um lance de desenvolvimento, é o que a gente tem que fazer na abertura. Ele conecta as torres e desenvolve a última peça dele. Então, basicamente, aqui a abertura foi concluída. A gente já desenvolveu todas as nossas peças. As torres estão conectadas. Fora o branco aqui que não tem as torres conectadas, mas é algo típico da variante aqui também. O preto ele já conectou tudo. Ele já ativou todas as suas peças, certo? E o único problema que ele tem é simplesmente o que fazer com esse cavalo, né? Então o Zikr ele visa brigar pela coluna, né? Não vai ser tão fácil assim pro Karpov, né? Ele não vai deixar o Karpov ter essa coluna aqui de graça. Agora, se eu tomar a torre de A8, ele toma de torre e a coluna é dele. E caso ele tome a minha, que não é o que ele vai fazer, a coluna seria minha, né? A coluna seria do Karpov, né? Porque ele tomaria de torre. Certo? Conector às torres. Congratulations aí na abertura, né? Desenvolvemos todas as nossas peças. O Zikr, ele joga um torre C8 aqui, porque ele visa querer abrir essa coluna, né? Ele quer abrir a coluna aqui para as peças dele. Claramente agora que esse peão aqui, ele tá cravado, né? No caso, eu capture o peão de B, o Karpov não poderia retomar o peão, porque o bispo, ele está caindo. Certo? Então é por isso que vem aqui o torre C8. E agora o Karpov ele faz essa provocação, né? De tomar aqui, eu recapturo e tá tudo meio que controlado aqui. O Karpov entrar. Caso ele queira entrar, né? Eu simplesmente brigo pela coluna, né? E faz essa provocação aqui pro Zikr jogar C4, né? Ele quer que o Zikr ele feche a posição aqui para que ele consiga fazer aquele ataque na ala do rei, né? Então ele precisa simplesmente fechar essa ala da dama para que a gente consiga concretizar aqui o nosso ataque na ala do rei. O Zikr ele joga com G6 e esse G6 aqui ele é bastante temático na Ruy Lopes também, porque ele visa controlar a casa de F5 do cavalo, né? E fazer essa manobra com o bispo, né? Jogar um F5 aqui vai ser um plano possível. Então esse G6 ele é bastante temático, mas bastante mesmo. Mas a gente vai ver como é que o Karpov ele trabalha com isso nessa variante aqui, né? Primeiro ele passa o cavalo para G3 mesmo, é a casa ideal do cavalo, onde a gente vai poder pular com ele para F5, até mesmo em algumas posições a gente joga mesmo o cavalo F5 e sacrifica ele, jogando aqui cavalo H4, cavalo F5, e quando ele toma a gente retoma de cavalo e a gente consegue passar a torre por E3, levar a dama para lá. Não é o que vai acontecer nessa partida aqui, mas é simplesmente bastante temático. E esse cavalo também ele pode voltar, né? Tanto para E2 aqui e apoiar um futuro plano com F4. Isso tudo a gente vai ver aí. Então o Zikr segue com o plano dele, ativar esse bispo aqui que está bastante sem futuro aqui. Joga bispo F8, talvez para jogar aqui com o bispo G7, ou até mesmo com o bispo H6 em algumas posições que esse bispo aqui não esteja aqui, né? A gente não esteja com o controle dessa diagonal. Mas o mais temático mesmo é jogar o bispo para dentro do fianqueto, onde o bispo ele fica em G7.
E agora o Karpov, ele quer aqui dobrar as torres, né? Para conseguir esse domínio da coluna, né? E caso o Zikr ele realmente capture a torre de A2, eu vou simplesmente tomar de dano. Depois eu dobro na coluna. E a coluna vai ser minha. Então o que o Zikr faz? Ele impede que o Karpov ele jogue com torre A1, né? E dobra as suas torres. Então ele simplesmente ataca o bispo, né? E agora a gente tem uma decisão aqui bastante importante, que é para onde a gente vai levar o bispo de D3, né? A gente joga aqui bispo F1 e depois dobra as torres, ou a gente faz simplesmente o que o Karpov fez, né? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse bispo espanhol aqui é que na maior parte das variantes aqui da Ruy Lopes ele volta para C2 e fica nessa diagonal, é que ele impede tanto um plano com F5 aqui, é simplesmente muito temático na Ruy Lopes. É tirar esse cavalo, jogar um F5, certo? A gente pode jogar aqui com H7, cavalo H7 e F5. É um plano bastante temático, lógico que não nessa posição, porque o peão ele está caindo, né? Mas ele é um plano temático. Então, o bispo ele não faz nada nessa diagonal de F1. E nessa diagonal aqui, de B1 a H7, ele controla a casa de F5 e impede um futuro plano das pretas. Então, o Karpov ele joga aqui bispo B1. Exatamente para manter esse controle na casa de F5. Tanto com o cavalo, quanto com o bispo. E aí você pode estar se perguntando, mas e aí, como é que eu vou dobrar aqui agora, né? Como é que eu vou fazer para dobrar nessa coluna, né? O Karpov ele vai mostrar o que a gente faz agora para realmente conseguir o domínio dessa coluna. De novo, se o Zikr toma a torre, a gente toma de dano, tira o bispo e dobra. Mas o Zikr ele joga aqui dama D8. E a dama D8 ele tem um probleminha. Ele desguarda a casa de A7 aqui, né? E agora vem a genialidade do Karpov, né? Como eu já mostrei aqui, o lance ele é bispo A7, porque o Karpov ele tira a conexão das duas torres, né? Então o que ele vai fazer? Bispo A7 ele cria um bloqueio aqui, e a gente vê agora como que essa torre aqui, né, por mais que ela esteja tocando no bispo, ela perde simplesmente toda a atividade dela, né? E essa torre aqui do Karpov, com o bispo A7, ela ganha simplesmente um monte de atividade aqui, né? Um lance aqui, como torre A6, ele não é possível, porque a torre toma a minha torre. Agora com o bispo A7, ele começa a ser possível, porque torre A6, eu não perco a minha torre, certo? E isso só foi possível por causa do dama D8. Porque se ele joga algum lance aqui como cavalo D8, eu não consigo jogar o bispo lá, porque tanto a dama quanto a torre estariam atuando na casa de A7. Então aqui um lance como bispo G7, né? E se eu jogo o bispo lá, ele simplesmente tira o cavalo e ataca meu bispo, e o bispo tem que voltar de novo, né? Então quando a gente vai fazer um lance como esse daqui, a gente está vendo o Karpov fazer, a gente precisa ter essa atenção do controle da casa de A7. O Zikr ele abre mão desse controle, é simplesmente uma sutileza, né? O Karpov ele vai vir agora castigar aqui, não castigar de forma forte assim, né? Mas ele vai fazer um plano aqui bastante forte para conseguir ganhar essa coluna, né? Primeiro com bispo A7, cavalo E8, né? Bispo C2, né? Agora tudo fica muito lógico, né? Ele quer simplesmente dobrar as torres. O Zikr ele passa o cavalo para lá. Esses cavalos aqui, eles estão no lugar errado. Esse cavalo, ele tinha que estar aqui em F7, que é um plano que eu falei que o Spassky ele usa. E esse cavalo aqui, ele tinha que estar em B7. Então a manobra do cavalo era essa. E esse cavalo aqui, ele tinha que estar em F7. Tudo apoiando esse F5 aqui, né? O cavalo em F7, ele apoia F5.
né? E como o Zikr ele tá bastante perdido aqui, e é simplesmente muito mais fácil jogar isso aqui de brancos, o Karpov ainda vai demonstrar pra gente com quanta maestria ele consegue fazer isso, né? De novo o tempo voa, né? Já faz 15 minutos de vídeo. Então o ideal aí é a gente utilize mais 5 minutos. Mas torre A1 domina a coluna, né? É o primeiro ganho que ele tem, o primeiro ganho estratégico. A gente chama que esse ganho da coluna ele é um ganho estratégico. É a gente conseguir posicionar as nossas peças nas casas ideais. A gente também chama de ganho estratégico. São pequenos ganhos estratégicos que vão causar uma tática, onde a gente ganha o material, consegue dar mate. Então, o primeiro ganho estratégico aqui do Karpov, ele tá feito. É o ganho da coluna. Então, E7, ele poderia sim simplesmente voltar o bispo, ficar com essa coluna para ele, tentar botar uma torre na sétima. E assim, um mero mortal igual eu, provavelmente é o que eu faria, né? Voltar o bispo aqui e tentar botar uma torre na sétima e manobrar dessa forma. Mas o Karpov ele vai deixar esse bispo aqui simplesmente restringindo o adversário dele. É porque a gente tem um princípio no xadrez também, e quando a gente está sendo atacado, a gente precisa trocar as peças, né, para ver se a gente ganha espaço. Então um lance como o bispo E3 aqui, eu poderia simplesmente trocar as torres, jogar um torre A8, porque o cavalo está apoiando, né, a torre. Então não seria legal a gente trocar essas peças, mesmo que a gente tentasse redominar a coluna aqui com a dama. Então bispo B1, ele faz um contato aqui da dama com a torre, ao mesmo tempo que ele continua controlando aqui a casa de F5. O Zikr ele jogou bispo E8. De novo, o Zikr aqui ele não tem muito plano o que fazer aqui, né? A gente poderia estar tentando fazer esse F5 aqui, mas é simplesmente muito difícil. Então o cavalo E2 foi o que o Karpov jogou, e agora ele vai utilizar de um outro plano dele aqui, que é simplesmente jogar esse F4, né? É um plano bastante temático também aqui na Ruy Lopes, jogar esse F4, né? E abrir essa coluna aqui, talvez até voltar a torre aqui e brigar pela coluna. É o plano que o Karpov ele utiliza aqui do meio jogo, né? É uma coisa bastante interessante aqui é que o Zikr ele tenta intimidar o Karpov, dizendo: joga seu F4, pelo menos o meu bispo ele ganha atividade. Joga F4, eu troco peões, e o meu bispo aqui ele vai ter uma extrema atividade. Quero ver você fazer. E o Karpov ele vai lá e faz, né? Ele joga o F4 porque ele contra-argumenta aqui, e caso o Zikr ele tome o peão, né, eu vou voltar o bispo aqui para D4 e trocar esse bispo dele aqui de G7. Ele vai ter buracos aqui nas casas escuras. Dá para exemplificar aqui. Ele vai trocar esse bispo aqui e vai ficar baita de uns buracos aqui nas casas escuras, onde poderá ser explorado pelo cavalo. Outra coisa que eu não comentei, esse cavalo H2 aqui, ele é simplesmente muito temático aqui na Ruy Lopes, mas muito temático na Ruy Lopes. Dificilmente a gente joga ele para H4 e F5, ele costuma ir para H2, e esse cavalo aqui que estava em G3, ele sim vai para F5, né? Então esse cavalo H2 ele é simplesmente muito temático. O Zikr, logicamente, ele não é bobo, ele viu que o Karpov tinha em mente, e ele tentou realmente manter tudo fechado aqui para não ser atacado, né? Então o Karpov ele segue com F5. Agora é mais ver como que o Karpov ele vai arrematar isso daqui, como é que ele vai jogar em cima do Zikr e arrematar essa partida. É porque o que a gente precisava ver da abertura, a gente basicamente já viu, que era os planos típicos aqui, né? Ainda mais nessa variante que é simplesmente lutar contra o cavalo de D8. Se vocês não perceberam ainda, esse cavalo aqui, até hoje, ele não está jogando. Então o Zikr ele tenta novamente deixar fechado, porque a gente poderia simplesmente tentar plantar um cavalo aqui em E4 e ele ia ficar incomodando aqui. Então ele tenta manter tudo fechado. E o Karpov ele vai simplesmente levar as peças dele para a ala do rei e arrematar essa partida aqui. Primeiro ele manobra o cavalo para ir para lá. Ele vai trazer o bispo para ir para lá. Isso daqui também é bastante importante, porque a gente repara numa coisa aqui. Meus dois cavalos
eles são mais fortes que os 2 cavalos do meu adversário, porque os cavalos dele não vão para lugar nenhum. Já os meus 2 cavalos, eles têm uma ideia bem típica aqui, que é simplesmente passar para cima do rei do meu adversário. O meu bispo preto, ele é simplesmente um bispo 1000 vezes melhor do que o bispo do meu adversário, né? A gente tem claramente aqui o que é uma ideia de bispo mau. Esse bispo, ele tá batendo aqui na estrutura de peões e ele tá morto de vez, né? Então a única peça que falta pra gente trocar aqui é o nosso bispo mau, né? Tá batendo aqui na cadeia de peões, né? Haja visto que essa é uma posição fechada. Então é o que o Karpov vai fazer. Ele vai simplesmente trocar a única peça dele que é ruim pela única peça que é boa do adversário dele. Ele poderia simplesmente trocar direto, não havia nada de errado, mas agora ele vai passar a dama, né, pra cima desse rei aqui. Então, cavalo D8, já não tem mais muito o que fazer. O Karpov, ele simplesmente brinca aqui com as torres um pouquinho, completamente desnecessário ele ter feito isso daqui, mas a gente pode levar em consideração aí que ele estava tentando ganhar tempo no relógio, né? A gente não tem o fator relógio aqui para saber como é que ele estava, então a gente pode levar isso em consideração. Eu vou só passar os sinais aqui, que já está acabando. 22 minutos. O Karpov, ele simplesmente troca os bispos, né, e passa a dama para lá, né. Depois ele simplesmente abre aquela ideia de atividade para as peças, né. Caso o Zikr ele tome a dama, os nossos cavalos eles vão entrar aqui macetando o homem, né. Acredito que esse aqui seja o cavalo ideal, esse aqui para cá. Mas aí acabou a partida. Vai simplesmente macetar aqui. Esse bispo aqui ele vai ser tirado e a coluna é nossa. A gente vai poder entrar na 7ª. É simplesmente um amasso aqui, né? Então, especificamente da variante aqui, eu quero que vocês entendam que a gente vai ter que trabalhar contra esse cavalo aqui, fazendo dele um cavalo mau. E depois esse plano aqui de simplesmente abrir a coluna e lutar contra a ideia de cavalo B7 para cavalo C5, jogando aqui B4, né? E depois a gente vai simplesmente terminar a nossa manobra aqui e manter esse bispo aqui. Também é bastante importante aqui no Rui Lopes que a gente lute contra esse plano de F5 aqui, mantendo o bispo nessa diagonal, né? Espero que isso tenha ficado claro, né? A gente tentou aí seguir os 20 minutos aí da aula, vai dar 25 minutos, mas tá bom, passou só 5 minutos. De novo, gostaram do vídeo? Deixa o like, né? Compartilha, ajuda a gente aí a dar seguimento com o canal. A próxima aula da Rui Lopes também vai ser bastante interessante. Lembrar que essa partida aqui, ela é do Karpov, né? Então é simplesmente uma linda partida, estratégica, né? O Karpov, ele demonstra aqui com total maestria de como ganhar do adversário dele de forma estratégica, né? Dominando a coluna. E o poder que uma coluna ela pode ter na sua partida, né? O Zikr, ele ficou o jogo inteiro totalmente restringido. De novo, o nosso canal aí é uma parceria entre eu e o meu irmão. As nossas redes sociais, elas estão aí na descrição do vídeo. Ele tá colocando. Então segue a gente lá, que tem informações bem bacanas lá para vocês. E até o próximo vídeo aí, então. Senão vai ficar muito estendido isso daqui, né? Muito grande aí o vídeo. Então até o próximo vídeo. E fica de olho aí. E vem coisa interessante por aí, hein? Tem cada vez posições melhores. Então até a próxima.